Cara, é interessante notar uma situação bastante peculiar, e eu já vou me explicar. Estamos quase às vésperas das próximas eleições presidenciais. Quiçá uma das eleições, né, mais tensas da história do nosso país, até o presente momento. E o meu foco aqui, muitas vezes, é a cultura de massa. No caso, a música de massa, a música popular. E eu também sou muito fã de rock and roll, heavy metal, música pop, enfim, funk, né, o funk antigo, né, clássico, né? E todos esses gêneros, esses estilos, essas estruturas musicais estão dentro do que se chama cultura de massa, muitíssimo bem explicada pelo professor Olavo de Carvalho, entre outros grandes estudiosos do tema. E eu percebo o seguinte, que muitas pessoas que estão envolvidas com a cultura de massa, por exemplo, com a música de massa, sejam os próprios artistas, sejam estudiosos, né, escritores, né, sejam fãs, colecionadores, muitas das pessoas que estão envolvidas com essa cultura, infelizmente, estão aderindo à narrativa da oposição, ou seja, estão se tornando explícitos opositores do atual governo Jair Bolsonaro. Né? Muitos, não todos. Né? Você pode perceber o seguinte, que existem muitos fãs de Beatles que odeiam Bolsonaro, assim como existem muitos fãs de Beatles que, né, vão dar o seu voto ao Bolsonaro, que até adoram Bolsonaro. Né? Por exemplo. Né? Mas grande parte, creio eu que grande parte do pessoal que cultua, né, a música de massa, a música popular, a cultura popular, a cultura de massa, de fato estão aderindo muito, estão voltando àqueles antigos clichês, sabe, do misógino, machista, retrógrado, negacionista, estão voltando a isso aí. Eles estão caindo de novo, né, naqueles, vamos dizer assim, naquelas palavras de ordem que já no passado não significavam nada e que hoje significam menos e que não deveriam ser mais, vamos dizer assim, adotadas para justificar qualquer posição, mas infelizmente estão. E você percebe isso pelo seguinte, é óbvio que a ditadura, a história da ditadura militar no país é uma abacaxi, é uma coisa, existe uma vasta bibliografia, e eu mesmo, né, sigo estudando, lendo, tentando aprender, né, escrita tanto por, vamos dizer assim, ex-guerrilheiros, opositores da ditadura, como por, né, autoridades militares e defensores da ditadura, ou do regime militar. Você tem, primeiro que você já tem duas linhas de interpretação e de se fazer referência ao período militar, ou ditadura ou regime militar. Né? E uma vez, o José Munir Nasser deixou muito claro uma distinção, e eu acho uma distinção muitíssimo importante. Né? Ou seja, existe uma diferença entre um regime que é autoritário, como foi o período da ditadura, e um regime que é totalitário, como é a União Soviética, a República Popular da China, Cuba, entendeu? O totalitário, ele tenta totalizar, ele tenta englobar todo mundo. Ele tenta abarcar todos e submeter a todos. O regime autoritário não é assim. Né? Tanto é assim, que no período militar, né, no período do regime militar, né, talvez um dos períodos mais tensos ali, em meados dos anos 70, 1974, um dos grandes e primeiros artistas da cultura de massa, do heavy metal, a se apresentar aqui no Brasil foi quem? Senhor Alice Cooper. No período, ele estava lançando. O vinil tá difícil de pegar ali, então eu vou pegar o CDzinho mesmo. Eu não sou. Eles estavam lançando esse álbum aqui. O título é Schools Out, né, fora da escola. Vamos dizer assim, evasão escolar. E o encarte, é que aqui não dá pra ver direito, né? Tinha que pegar o vinil mesmo. O encarte do álbum é exatamente como se fosse uma carteira de escola, aquela mesinha do estudante, né? Com a cadeira toda rabiscada, né? Ou seja, a própria capa do álbum já dá a ideia não só da evasão escolar, mas aquele vandalismozinho a que todo aluno,
né, está sujeito, né, um momento ou outro na sua vida. E é incrível notar o seguinte: o Alice Cooper, ele encarnava, vamos dizer assim, tudo que era mais bizarro para a época. Hoje você, né, a partir da década de 80, você vai surgir ali o black metal, mais tarde você vai ter Marilyn Manson, Slipknot, né, Cold Chamber e tantas outras bandas cuja apresentação é bastante circense, né? É assim. Então, mas na época o Alice Cooper era um dos poucos. O Alice Cooper, Frank Zappa, por exemplo, né? Existem outros precursores aí, né? Dessa, do modo de apresentação mais, vamos dizer assim, teatral, radical, né? Ousado, né? Mas o Alice Cooper era, vamos dizer assim, o mais top da época nesse sentido, né? Então, você veja bem, um artista do naipe do Alice Cooper, né, aterrissou aqui no Brasil em plena ditadura e, vamos dizer assim, executou uma série de shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não sofreu, a única censura que sofreu foi a seguinte: segundo o que se pode pesquisar, é o seguinte, que os militares, as autoridades militares na época proibiram o artista, no caso o Alice Cooper com a sua banda, de empunharem, seja fosse a bandeira brasileira ou fosse a bandeira americana, porque para os militares, né, não se brinca com a bandeira, que é o símbolo da pátria. Então ele ia apenas se apresentar e depois, né, deveria retirar-se do país, vamos dizer assim. Mas óbvio que a coisa, vamos dizer, ele não sofreu qualquer censura. Na época surgiram até matérias jornalísticas, tipo, xingando o cara de macumbeiro, né? E o Alice Cooper se impressionou. Isso eu vi na matéria, e até o meu pai, o meu tio, que também são fãs de rock, contavam para mim e para os meus primos, já desde a nossa infância, que os shows foram extraordinários. E o Alice Cooper mesmo se surpreendeu com a quantidade de gente. A presença, né, num público assim, que vamos dizer, exorbitou o que ele estava acostumado, né? Porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, só existem concentrações de grandes bandas, mas aqui no Brasil não havia, a coisa não era bem assim, né? Então, você percebe isso, e você percebe que ele não sofreu qualquer censura. E eu estava discutindo com um amigo meu, isso, que é muito fã de rock, que é a Comuna, né, e que adora, né, é um cara que, tudo bem, é um cara inteligente, mas não é um cara muito bem informado sobre a nossa história, né, e sobretudo a história da ditadura ou do regime militar. Mas ele adora cutucar, porque aquele é o período de repressão, de opressão, de perseguição, de assassinato, né, tipo assim, os terroristas eram os coitadinhos, os vilões eram só os militares, né? Tá, mas tudo bem, aquele, em parte você tem a realidade, em parte você tem um mito, né? Mas assim, muita gente desse meio, por exemplo, o meu amigo, né? Vamos dizer assim, eles têm, não digo que eles têm orgasmos, mas eles têm muito prazer, e eles são muito, vamos dizer assim, enfáticos ao apontar o período militar como um dos piores períodos, quiçá o pior período da história do Brasil, pela repressão, pela opressão, por tudo, né? Porém, eles esquecem de mencionar esse fato. O regime era tão opressor, tão perseguidor, que um artista desse naipe pode se apresentar aqui e fazer diversos shows. Aí eu perguntei para ele: cite alguma banda, qualquer banda de rock, pop, tipo um ABBA, se apresentando entre a década de 60 e 70, né, o período de grande efervescência de bandas de rock, de heavy metal, de pop. Me diga assim, por exemplo, um ABBA, ou Beatles, ou Elvis se apresentando na União Soviética entre as décadas de 70 e 70. Algum artista desse tipo se apresentando na China comunista entre as décadas de 70 e 70, na Albânia, em Cuba. Segundo consta, as músicas dos Beatles, né, os CDs dos Beatles, só começaram a ser comercializados em Cuba a partir do final da década de
de 90, né? 1996, 97, porque ainda o Fidel Castro soube que o John Lennon chegou a flertar muito com o comunismo, né? Num período da carreira dele. E depois o John Lennon, como sabe, que é uma coisa que vale a pena explorar aqui, por que muitos fãs dos Beatles não gostam de tocar nesse assunto, que o John Lennon estava convertido ao cristianismo, né? Já no ano em que ele foi assassinado, né? Então, ou seja, a cultura de massa está muito ligada à revolução cultural, sim, mas ainda assim, como diz até o Rasta, concordo com ele, é uma noção que eu já tinha, ela tem a sua autenticidade, né? A música de massa, a música saída da indústria fonográfica, ela tem o seu quinhão no capitalismo e ela tem também, né, o seu valor, né? E ela tem também a sua liberdade, né? Embora trabalhe muito para as ideologias revolucionárias, ainda assim está, né? Embora a cultura de massa esteja toda inserida nessa, vamos dizer assim, nessa herança da escola de Frankfurt, vamos dizer, ainda assim, né, ela tem a sua própria voz, né? Por isso, né, durante muito tempo ela foi vista como um grande perigo em países totalitários como a União Soviética, a China, Cuba, Albânia, os países leste europeu, né? O álbum, um dos álbuns clássicos de Sir Paul McCartney, que é o Band on the Run, agora é difícil pegar aqui, ele foi proibido na União Soviética também. Por quê? Porque sugeria, né, uma subversão àquele sistema, entendeu? O sistema totalitário. Segundo alguns escritores, assim, alguns sociologuinhos aí, os discos dos Beatles, por exemplo, eram vendidos no mercado negro na Rússia, né? Então União Soviética. Então, quer dizer, o que reprime? O que de fato, né, vamos dizer assim, sufoca, vamos dizer, a expressão artística, seja ela qual for? O que sufocou bastante durante aquele período a expressão artística? Foi a ditadura militar no Brasil ou foram os regimes comunistas totalitários em outros países, países em torno de nós, inclusive? Faz as contas aí, negão. Tá? E é gozado que esses caras, esses grandes colecionadores que têm os seus canais no YouTube e que adoram, né, apelar para o idealismo, adoram às vezes fazer uma boca de urna, adoram, né, dar uma cutucadinha no atual governo, porque ele tem as suas raízes, porque afinal de contas é o capitão, né? E então ele está trazendo toda aquela maldição da ditadura para o nosso país novamente. Por que eles não tocam nisso? Quando vão falar do rock, quando vão falar do heavy metal, do surgimento do heavy metal e dos shows mais marcantes aí na história, por que eles deixam, por que eles simplesmente ignoram essa passagem absolutamente histórica, né, e absolutamente positiva, né, do Alice Cooper aqui no Brasil? Quando eu digo absolutamente, assim, uma força de expressão, mas é um show histórico e justamente num período bastante tenso no Brasil, né? Show marcante, meu. Por que eles ignoram? Por que eles evitam, ou pelo menos por que evitam falar nisso? Por quê? Porque vai dar na vista. Vai ficar claro que as pessoas, é aquilo que está nas cartas do diabo ao seu aprendiz, né, do C.S. Lewis. Vai dar muito na vista, né, pro diabinho, né? O diabinho tá ali assim, ó, falando assim, não, cara, não fala disso, senão você vai fazer os seus espectadores pensarem, né, questionar, pera lá, o cara, porque esses caras vivem atacando a repressão militar, tipo o João Gordo, né? O João Gordo, ele tem assim, sei lá, ele tem algum fantasma persegue ele, né? Sei lá, o fantasma, né, da cabecinha dele. Então, esses caras adoram cutucar aquele período. Adoram, né? Como se eles tivessem sido as próprias vítimas, como se eles tivessem ido parar nos porões do DOPS, tivessem sido torturados, né? Não aconteceu absolutamente nada com eles, né? Então, esses caras, por que eles, né, que gostam tanto de se referir aos shows históricos, aos shows mais marcantes, né,
tipo um Woodstock, um Monterey Pop, né? Um Rock in Rio 1985, o primeiro. Então, por que eles ignoram essa passagem do Alice Cooper aqui no Brasil, em 1974, em plena ditadura militar, né? Um artista o mais bizarro possível esteve aqui, fez a sua apresentação, né? A galera foi o delírio, uma massa de jovens esteve lá assistindo, ninguém foi reprimido, ninguém, né? Por que vocês não tocam nesse assunto? É algo a se pensar.